Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 64, hoje é sexta-feira, 31 de janeiro de 2020. Eu vou começar a nossa conexão com a situação do coronavírus na China, na província de Hubei, mais com foco na cidade de Wuhan. Um evento que comecei a falar aqui no podcast na semana passada, ganhou grandes proporções, como eu temia e comentei no Conexão 63. Os números hoje são impressionantes. Estamos com a última informação que temos oficial do governo chinês, 213 mortes, são 9.720 infectados, com mais de 15 mil em observação. A grande preocupação agora é o término do ano novo, do feriado de ano novo chinês, nesse domingo, com a volta de vários chineses que estão no exterior e também a volta ao trabalho nas outras cidades, nas outras províncias chinesas. A província de Hubei, que é a província que está fechada, que está em lockdown, ela tem aproximadamente 35 milhões de habitantes, ninguém entra, ninguém sai, as entradas são muito controladas. Já temos aí alguns casos de países que conseguiram entrar com autorização da China, entrar na província de Hubei para retirar os seus nacionais. Estados Unidos já conseguiu, Japão, Reino Unido, França. Mas, de qualquer maneira, há uma grande preocupação com relação à próxima semana, com a volta à relativa normalidade em termos de trabalho no país e aulas, etc. Alguns lugares já cancelaram as aulas, postergaram o reinício das aulas na China. Muitas empresas também liberando seus funcionários para trabalhar de casa, mas isso obviamente é impossível para toda a economia chinesa. Vocês imaginam todas as fábricas, todas as empresas de repente pararem todas as suas produções por um tempo ainda maior do que já está. Eu chamo a atenção que a primeira morte relacionada ao coronavírus chinês foi no dia 11 de janeiro. Nós estamos no dia 31, 20 dias, já temos 213 casos. Ontem, quinta-feira, a Organização Mundial de Saúde decretou emergência mundial com relação ao assunto. É, sem sombra de dúvidas, um assunto muito sério. O mundo todo deve ter muito cuidado. Por enquanto, não temos nenhum caso confirmado na América do Sul e nem na África, mas, obviamente, com a questão, com essa movimentação dos turistas chineses indo e voltando e outros, outras pessoas, outras, não apenas chineses, mas outros que estiveram na China e estrangeiros que estiveram na China, há uma justificada preocupação aqui no Brasil em relação ao carnaval, em função dos turistas estrangeiros que devem vir ao Brasil nesse período. Então, obviamente que as autoridades brasileiras estão se preparando para isso. Aqui cabe destacar, no aspecto geopolítico, uma coisa importante. Essa questão do coronavírus chinês também entrou na disputa mundial de poder entre Estados Unidos e China, a disputa mais importante do século XXI, essa disputa pela hegemonia, pela posição de potência hegemônica no mundo. E aí fica bem claro um esforço hercúleo da China para mostrar que o seu sistema de governo, o seu país, ele é um país exitoso, o seu sistema de governo é um sistema exitoso, conseguindo aí colocar em quarentena aí 35 milhões de pessoas, bloqueando a província de Hubei, ao mesmo tempo mantendo o fluxo de abastecimento da província, abastecimento do país. Em outros lugares da China, a presença de vários agentes do Estado monitorando a temperatura das pessoas na rua, entrando dentro do sistema público de transporte, etc. Ou seja, o governo chinês querendo mandar a mensagem de que, olha, nós estamos preparados, estamos fazendo melhor, estamos fazendo diferenciado, estamos reagindo melhor do que outro país reagiria e coisas desse tipo. E, por outro lado, os Estados Unidos com o discurso de que o sistema comunista chinês é o responsável por essa crise, porque demorou para divulgar, liberou, digamos assim, os chineses para viajar no feriado. Poderiam ter, se fosse um regime aberto, um regime democrático, imprensa livre, eles poderiam ter, por exemplo, cancelado o feriado do Ano Novo. Os chineses que saíram da China poderiam não ter saído e teria contido muito mais o vírus. O Mike Pompeo, o secretário de Estado americano, criticou o sistema político chinês como responsável também, tendo parcela de responsabilidade sobre essa catástrofe. E o secretário de Comércio dos Estados Unidos,
Imaginem vocês, com todas essas mortes acontecendo, conseguiu ainda fazer uma declaração dizendo que esse evento pode ser bom para a economia americana, porque vai trazer de volta para os Estados Unidos várias empresas que estão baseadas na China e agora com todo esse caos do vírus vão repensar a sede das suas empresas, coisas desse tipo. É realmente impressionante num momento como esse aí de preocupação mundial, em que todos os países deveriam estar preocupados em efetivamente combater o vírus e se ajudar na contenção, digamos assim, dessa epidemia, essas questões aí de disputa mundial surgirem. Um país muito preocupado com a situação também é o Japão. 11 casos confirmados, é bom também a gente comentar que não tem nenhuma morte registrada fora da China, esse é um ponto positivo. O Japão está muito preocupado, primeiro pela proximidade geográfica, mas principalmente pela proximidade dos Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos começam no Japão em julho, 24 de julho, e o Japão tem antes também algumas pré-olimpíadas de alguns esportes, né? Existem pré-olímpicos de alguns esportes no Japão programados. Então, é uma situação muito grave, vamos continuar acompanhando aqui no Conexão, um dos temas, sem dúvida nenhuma, o tema mais importante da semana. O segundo tema que eu trago para vocês, o tema também na terça-feira, o presidente Trump, junto com o primeiro-ministro Netanyahu de Israel, anunciou um plano de paz para a situação entre Israel e Palestina. E aqui alguns pontos que eu considero importantes. Primeiro, que eu não acredito em negociação de plano de paz que todas as partes participem, né? Então isso aí obviamente foi motivo de muitas críticas de diversos especialistas no mundo inteiro. A Palestina, os governantes da Palestina obviamente rechaçaram o plano e muitos protestos nas ruas, não apenas da Palestina, mas de outros países da região contra esse plano. Por trás do plano há uma clara, digamos assim, uma ideia de que o plano serve para tentar distrair um pouco o processo de impeachment do presidente Trump e, de certa forma, também mostrar a capacidade dele de negociação internacional. Vamos lembrar que Trump tem as eleições em novembro e, ao mesmo tempo, e até mais do que ao Trump, tentar ajudar o seu amigo Netanyahu nas próximas eleições parlamentares que acontecerão no início de março em Israel. Mas acho que isso pode acabar sendo um tiro no pé dos dois, principalmente em relação ao Netanyahu, porque o Mahmoud Abbas, né, o presidente da Autoridade Palestina, ele vai às Nações Unidas, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas nas próximas semanas, para falar sobre o plano, provavelmente rechaçando o plano, e aí os palestinos podem se aproveitar e mostrar ao mundo, levando inclusive a questão de uma resolução contrária ao plano, ou talvez para ajustar o plano, não apenas no Conselho de Segurança, mas também na Assembleia, com os 193 países, tentando dar aí uma resposta a Israel e aos Estados Unidos. Ou seja, esse plano pode acabar sendo um tiro no pé, tanto do Trump como do Netanyahu. Mas é importante a gente lembrar que algumas coisas positivas, o reconhecimento da Palestina por Israel é um ponto positivo, a questão da divisão de Jerusalém em duas capitais, ou seja, parte de Jerusalém seria a capital de Israel e parte seria a capital da Palestina, e também o outro ponto importante, sem sombra de dúvida, são os 500 bilhões aí propostos pelos Estados Unidos em termos de ajuda econômica para a Palestina. Então são 3 pontos que considero relevantes, mas acho que o desenrolar disso vai ser mesmo na direção do Abbas falar no Conselho de Segurança e na Assembleia das Nações Unidas, contrário ao plano, mas pode também haver digamos assim, uma chance dos palestinos aproveitarem e ajustarem o plano. Não sei se Israel e Estados Unidos vão concordar. Uma questão central para os palestinos é a questão dos assentamentos israelenses dentro de território da Cisjordânia, dentro de território que a Palestina considera como dela, o plano prevê, digamos assim, o aceite desses assentamentos. Netanyahu, obviamente, não ia aceitar um plano que fosse contra parte da população israelense que já está nesses assentamentos. Então, é uma situação muito sensível na região, lembrando que a região acabou de passar por essa crise aí da morte do general Soleimani lá no Iraque, né, que os Estados Unidos matou. Nós não podemos esquecer que esse assunto não está morto, principalmente os grupos que são favoráveis ao Irã, e cito aqui o Hezbollah no Líbano, um grupo xiita do Líbano, guardou essa questão do Soleimani e pode a qualquer momento
vir com algum ataque contrário aos Estados Unidos, contrário a Israel. O Líbano também passa por um momento de muita instabilidade econômica e política, né? Nós também não podemos esquecer. Então, esse plano do Trump com o Netanyahu, eu acho que da maneira como foi feita foi equivocada. O Trump deveria, se realmente tem interesse em resolver a questão, deveria tentar chamar os palestinos para a negociação, como foram feitos os outros planos de paz, ou como normalmente são feitas as negociações. Não pode ser um plano em que o Trump vá para a televisão, vá para a mídia e fale que é a última chance dos palestinos, se não aceitar esse plano agora, não aceita mais, ou seja, mostra mais uma vez a falta de habilidade do Trump em assuntos internacionais, na verdade um certo descaso dele com relação aos assuntos internacionais, mostrando que, passando aquela imagem que eu sou o país mais importante do mundo e quando eu coloco alguma coisa, todos têm que aceitar. Vamos continuar acompanhando. Muita tensão na região, como eu comentei, não apenas na região da Palestina, em função desse anúncio do plano, mas também, como eu falei, no Líbano, pelas questões internas libanesas e também pela questão ainda do general Soleimani, que, relembro, não foi esquecido. Esse é um ponto importante. A morte do general Soleimani não foi esquecida pelos radicais, pela ala radical iraniana, a Guarda Revolucionária, os ayatolás e pelos grupos xiitas de Iraque, de Síria e principalmente do Hezbollah no Líbano. Terceiro tema, então, que trago para o Conexão 64 de hoje, uma notícia que saiu essa semana da Venezuela. Lembrando que a Venezuela é um tema na agenda internacional do Brasil super importante, nosso vizinho, país de 30 milhões de habitantes. Saiu essa semana uma notícia de que o presidente Maduro da Venezuela estava disposto a privatizar a PDVSA, a sua estatal de petróleo, ou seja, rasgando completamente todas as ideias socialistas pregadas pelo presidente Chávez e pelos governos socialistas de Cuba, etc. A PDVSA, sem sombra de dúvida, é a empresa mais importante da Venezuela, e a questão do petróleo é o bem mais importante da Venezuela, e essa ideia de privatizar é uma ideia desesperada de tentar recuperar a situação econômica do país. A PDVSA está totalmente sucateada. Nesses últimos anos não teve condições de modernizar seus equipamentos, minimamente consertar seus equipamentos. Várias refinarias, várias instalações petrolíferas da Venezuela estão totalmente paradas. A Venezuela, que já produziu mais de 3 milhões de barris de petróleo, hoje produz menos de 1.800.000 barris de petróleo por dia, aproximadamente. Situação muito ruim. As reservas internacionais da Venezuela estão baixíssimas, na faixa de $1 bilhão, é uma coisa irrisória praticamente. A Venezuela tinha reservas internacionais altas, atualmente muito baixas, e a princípio a notícia que saiu na imprensa é de que a Rosneft russa mostrou interesse em comprar a PDVSA, em assumir a PDVSA. Eu acho que é a única possibilidade concreta, porque as outras duas que saíram no noticiário, que é a Repsol espanhola e a Eni italiana, não vejo possibilidade delas se meterem nessa confusão na Venezuela. Muito arriscado comprar uma empresa dentro de um país como a Venezuela, em que as regras podem mudar a qualquer momento. Mas a Rosneft, por ser russa, eu avalio que há uma possibilidade, e se isso realmente acontecer, pode ser aí a tábua de salvação do Maduro. Com relação também à Venezuela, essa semana saiu outra notícia de uma mudança na lei das Forças Armadas venezuelanas, permitindo a entrada, a adesão da milícia bolivariana. E aí, isso aí é um dado interessante, porque causou muita insatisfação junto aos oficiais generais das Forças Armadas venezuelanas e pode acabar sendo um tiro no pé do Maduro também, no sentido de que alguns oficiais generais venezuelanos podem acabar sendo convencidos a mudar de lado, passar para o lado do Juan Guaidó. Essa é a única possibilidade da situação da Venezuela mudar. O caos econômico continua, a situação social muito ruim, mas enquanto não tiver parcela das Forças Armadas considerável do lado do Juan Guaidó, o Guaidó não vai conseguir mudar o quadro da Venezuela e essa tragédia aí vai continuar. Vamos continuar acompanhando um tema extremamente importante aqui no nosso entorno estratégico, e eu avalio que se a Rosneft concordar em comprar a PDVSA e investir lá na modernização dos equipamentos, etc., aí o Maduro consegue se sustentar. Mas também estamos de olho nessa questão aí da mudança da lei das Forças Armadas venezuelanas, que pode causar aí um certo racha interno no país.
No nosso quadro, estamos de olho, acompanhando o processo de impeachment do presidente Trump lá no Senado. Como falei, muito difícil dele sofrer impeachment no Senado. Os republicanos têm maioria no Senado, mas essa questão do tal do livro do John Bolton, que foi assessor de segurança do Trump, está muito na mídia. O que se fala é que o John Bolton tem coisas importantes ali que vão contribuir, que vão confirmar como que o Trump manejou essa questão da Ucrânia. Então, assim, é uma questão sensível, mas acredito que não vai ser autorizado o depoimento do John Bolton. O Senado não vai autorizar, os republicanos são maioria, e vai acabar o impeachment caindo por terra. O que os democratas vão acabar se segurando é nessa questão do livro do John Bolton, o que o John Bolton tem a dizer, para tentar desgastar a imagem do Trump o máximo possível em relação às eleições de novembro. Outro dado também relevante que estamos de olho, como já comentei no podcast na semana passada, hoje, à meia-noite, o Reino Unido sai da União Europeia, deixa de perder. Os parlamentares britânicos que estavam na União Europeia já se despediram ontem do parlamento lá em Bruxelas. Eu acho, geopoliticamente, uma catástrofe para o Reino Unido, muito ruim dentro da concepção aí do porquê que a União Europeia foi criada, do porquê é importante uma Europa unida. O Reino Unido já está, desesperadamente correndo atrás de novos parceiros. O Brasil tem que aproveitar essa oportunidade, já está mobilizando a sua área de comércio exterior nessa direção, de fazer acordos tanto com a União Europeia, já tem um acordo com o Mercosul, mas acordo também bilateral com o Reino Unido, para aproveitar essa saída dos britânicos da comunidade europeia. É importante lembrar que na parte econômica, na parte comercial, nada muda nesse ano de 2020. Reino Unido e União Europeia vão negociar vários acordos menores. O mais importante é a questão do acordo comercial, e muitos especialistas acham que esse acordo comercial não fecha até dezembro, como está previsto. Então esse é um caso importante, vamos acompanhar ao longo do ano em outros podcasts. Então esse foi o nosso Conexão GE número 64. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana. Lembrando que todos os nossos podcasts estão disponíveis no YouTube, no Spotify e em outras plataformas também de podcast. Obrigado.